Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Pod Nívia Salles, episódio de 1 ano de podcast. Mês de setembro é aquele mês que marca a minha história, que marca essa história do podcast. Há um ano atrás, eu estava aqui sentadinha, não aqui, mas em outro estúdio, começando essa história toda e contando, falando já um pouquinho de mim. E setembro é um mês que vai me marcar muito, sabe? Porque eu já vou começar a falar aqui com as meninas, daqui a pouco elas vão se apresentar, Amélia Guimarães, Denise Félix, que já é nossa parceira. Mas eu tenho uma história de superação que contei no meu podcast anterior, né, o de estreia do mês de setembro, falando sobre essa questão de saúde emocional, mental e tudo mais. E aí, ano passado, já falei sobre isso, e esse ano, todos os anos do Pod Aniversário, de aniversário, a gente vai estar falando sobre isso, sobre esse alerta, sobre essa dor silenciosa, né, uma dor silenciosa, e muitas vezes julgada, muitas vezes julgada. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos conhecer a Amélia Guimarães. Iremos conhecer mais um pouquinho da Denise Félix. A Amélia Guimarães é psicóloga, é mentora, escritora, já tem um curso, né, da SEV. Temos alguns cursos. Alguns cursos na SEV, SEV Educacional. SEV Educacional. Isso, já tem alcançado aí mais de 231 mil vidas, né? 231 mil histórias que tiveram a sua virada de chave, vamos dizer assim. Sim, sim. E hoje a gente vai ter esses insights maravilhosos dessas mulheres que estudaram e se prepararam para estar aqui para ajudar outras pessoas também. Se você chegou até aqui, você já está no meu canal no YouTube, você aproveita, já se inscreve nesse canal, curte essa entrevista, assista ela até o final, curta a entrevista, ative as notificações, fique conosco, acompanhe, porque aqui você só vai encontrar histórias de superação. Olha, o meu podcast, ele vai conta essa história. O tema principal é Conte sua história, inspire outras vidas. Essa moça, outro dia veio aqui nesse podcast e impactou muitas vidas. Impactou primeiro a minha. A entrevistadora senta e a primeira impactada é a entrevistadora. Não é isso? Mas eu vou deixar. Foi lindo, foi, Denise? Incrível. Denise abriu o coração naquele momento. Fui bem eu mesma. Isso. E a ideia é muito Sem essa. filtro. A ideia é muito essa, que as pessoas que estão aqui sejam elas mesmo, para que quem está do outro lado se identifique conosco, né? Porque às vezes as pessoas acham que ser natural e falar a verdade é feio, e não. Porque a história real impacta. É verdade. E ela traz as pessoas para perto, porque a gente precisa entender que todo mundo passa dores. Isso. Ninguém está aqui sem sentir nada. Isso. Então, todos nós temos dias ruins, dias bons, e assim a gente vai ressignificando eles. É verdade. E aprendendo a viver com os desafios, né, Maria? Com certeza. E vou deixar vocês muito à vontade. Vamos deixar nossa convidada, porque você Vamos já lá. é da casa, Denise. Vamos Deixar lá, a Amélia Maria. Guimarães se apresentar. Ela vai arrasar hoje. Olha, eu estou ansiosa para lhe conhecer. Já tem um tempo que eu estou tentando lhe entrevistar, não é? Desencontro de Olha agendas, Isso, já tem um tempo que eu estou tentando lhe trazer aqui para o mas chegou podcast. o dia, Chegou, então, graças a Deus. Epa. Então, gente, eu cresci na igreja, sou filha de pastores, me casei com o Léo, só que antes de casar com o Leonardo Naves, que já tinha o servo educacional, que já era psicólogo, que já treinava psicólogos, eu me lembro que eu fui por alguns anos professora de escola bíblica no interior, lá em Murici, para crianças do primário, de 6 a 8 anos. E uma dessas aulas, o tema da aulinha da revistinha de escola bíblica era a família. E era para a gente perguntar sobre a família de cada criança. E na hora que eu comecei a escutar as respostas que aquelas crianças começavam a dar, eu comecei a ver que a maior parte daquelas crianças estavam sem pai. Muitos pais, a realidade de Murici, né, iam embora para Mato Grosso para trabalhar, porque não tinha emprego lá. E formavam novas famílias, e aquelas famílias ficavam desamparadas. Então, muitas crianças semi-analfabetas, passando por privações até alimentares, e com a família totalmente desestruturada, e muito sofrimento envolvido. E ali eu comecei a entender que muita gente não tinha um modelo familiar que eu tinha, com o pai, com a mãe, dentro de casa, presentes. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu tinha por volta de 14 anos, 15 anos. E aos 20 anos, eu fui consagrada pastora e comecei a fazer atendimento em gabinete pastoral. Sim. E dentro da igreja vai a população. Então, a gente vai ver o retrato estatístico da população que frequenta a igreja, que às vezes é o primeiro serviço de socorro
Com que a certeza. igreja É que as verdade. pessoas buscam. Então, você tem um problema no casamento, você está passando por uma crise, você vai para onde? Vai para a igreja. O psicólogo é o pastor. E Né? aí, É quem está lá eu na igreja, né? comecei A igreja é uma família. A igreja é a família. E aí eu comecei a viver essa realidade dos pastores que vão atendendo todos os tipos de demandas de problemas familiares, de problemas de relacionamentos no gabinete. Já aos 20 anos eu comecei a ver essa realidade. E eu comecei a entender o tanto que as pessoas precisavam de ajuda. E aí eu comecei a desenvolver congressos para família, congressos para relacionamentos na igreja, na minha igreja local. As outras igrejas começaram a me ver, começaram a me convidar para outras igrejas. Eu acabei me tornando a pastora dos relacionamentos, a pastora que palestra para casais. E quando me casei com o Léo, conheci a psicologia, ele já queria que eu fizesse psicologia, eu não queria, porque meus pais tinham um supermercado, eu cresci trabalhando com meus pais, eu sabia o quanto que desgasta trabalhar em família. Eu não queria jamais ser sócia do meu marido. Então, eu dizia, não vou fazer psicologia, não quero trabalhar com você. Mas eu comecei a frequentar as aulas de terapia cognitivo-comportamental no SEB. Comecei a frequentar as aulas de terapia do esquema. A receber os grandes professores que são as referências de Brasil dando aula. E eu comecei a entender tanta coisa que eu disse, meu Deus, isso vai me ajudar tanto a ajudar outras pessoas. E aí foi quando eu me decidi por fazer psicologia, que é a minha segunda graduação. Primeira graduação Direito, segunda graduação Psicologia. E eu acredito que eu encontrei aqui um propósito muito grande, porque hoje eu lido também menos com pessoas, com público leigo. Mas o meu grande público-alvo hoje são profissionais de psicologia. Então, eu acabo lidando com as dores dos profissionais de psicologia. Então, a gente, inclusive, pode aqui falar sobre quem é que cuida desses profissionais que cuidam. Porque a gente está vendo um alto índice de adoecimento entre profissionais de psicologia. Então, esse tema é riquíssimo, tem muita coisa para ser explorada. Então, eu vou deixar você investigando aí, tem muita coisa para falar. É verdade. Tanto dos profissionais de psicologia como dos próprios pastores, né? Exatamente. Eles estão adoecendo. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que está sendo vista agora, né? Porque, na verdade, os líderes de família, as mulheres que são líderes, os homens que são líderes, que carregam um peso maior, nós nunca somos enxergados como pessoas que estão precisando de ajuda. Sempre como aquela que vai dar o socorro. Ninguém vê, né? Quando você está precisando de ajuda. Isso. Você tem que se perceber, você tem que se sentir. Isso. É importante você entender qual lugar da sua vida você está e o que você pode fazer por você. Porque uma coisa eu aprendi, ninguém vai lhe salvar. É verdade. Ninguém vai lhe salvar. Então, nós temos que ter essa capacidade de entendimento, de pensar o que é que eu posso fazer por mim, hoje que estou num dia ruim, que vai amenizar o meu dia, né? Então, às vezes eu pego pequenos momentos eu paro tudo, vou fazer uma leitura, paro tudo, vou fazer um silêncio, vou respirar, porque nós temos dias ruins. E isso é todo mundo. A gente não pode deixar que esses dias eles reverberem por muito tempo. É isso aí. A gente precisa entender que eles precisam ser sanados rápidos. A gente não pode... É igual a tristeza, né? E o luto, né? A gente fala muito do luto, que você entra no luto, se você ficar naquele tempo... O luto tem um tempo, mas você tem que se observar se você vai entrar naquela tristeza por muito tempo, porque se você não se observar... Você demora a sair dele. É você por você. É você por você. Claro, nós temos buscar o apoio. Eu aconselhei no meu último podcast que o que eu aprendi com a minha experiência foi: fale, não guarde, seja qual for a situação, fale, exponha. Porque é melhor você arrumar uma boa briga do que morrer calado, né? Entalado. Essa rede de apoio também, porque... Qual é o detalhe, né? Quando a gente começa a estudar relacionamento, a gente começa a entender os dados científicos para relacionamento, para vinculação, a gente entende que nós somos seres sociais. Então, o ser humano ele não foi criado, projetado biologicamente, emocionalmente, para viver sozinho. Então, a solidão é uma vulnerabilidade para o desenvolvimento de depressão, de suicídio, de vários transtornos mentais. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar na nossa vida é como é que estão as nossas redes de apoio, como é que estão as nossas figuras de apego, os nossos relacionamentos, as nossas conexões. Então, relacionamentos são grandes preditores de adoecimento ou de saúde mental. Não viva sozinho. Tenha rede de apoio. Eu sei que tem muitos momentos na nossa vida que a gente não vai poder ter a compreensão e a validação de tudo
das pessoas que a gente ama. Então, por exemplo, tem pessoas que têm projetos, aí eu quero empreender e o meu marido não entende. Eu quero empreender, né? E a minha mãe, os meus pais não me apoiam. Mas tem outras pessoas que, se você buscar e procurar em volta, vão te apoiar. É verdade. O que não pode é você ficar sozinho, se isolar e dizer, tá todo mundo contra mim, eu não tenho com quem contar. Isso é adoecedor. Então, essa lógica que a gente precisa desenvolver, de que, às vezes, o meu pai, a minha mãe, não tem uma estrutura emocional, tem limitações, o meu marido tem limitações, Isso. não tem a mesma mentalidade que eu tenho, mas existem outras pessoas que eu posso Isso. me apoiar emocionalmente e verdade. buscar esse apoio. A igreja, inclusive, acaba sendo um desses fatores de Um proteção. apoio gigante. Um apoio né? gigante. Um Muito de apoio apoio. gigante. Você ter uma psicóloga para conversar. Eu acho que a igreja ajuda muito com quem você se relaciona. Entender que outras pessoas já sentiram tantas dores quanto você. Isso. E essa troca é muito enriquecedora. Porque eu lembro que um dia eu fui tomar um café com uma pastora, amiga minha, ela disse o quanto que eu saí de lá agraciada. Porque eu disse, uau, não só sou eu que tenho problemas. Né? É Não verdade. só sou eu que tenho dificuldades. Porque a gente, o dia a dia, ela engole a gente e Isso. o relacionamento a dois não é uma coisa simples de Não, lidar. de forma Isso é um alguma. percussor, é uma coisa muito complicada, não é uma coisa assim, ó, isso é fácil de lidar. Para mim, isso não é fácil de lidar, isso é desafiador diariamente. Então, uma das coisas que mais me fez aprender e buscar sempre o entendimento e o conhecimento que eu busco hoje é lidar com parceiro, com pessoas que estão ao nosso lado, mas principalmente o cônjuge. Com Isso certeza. não é uma coisa simples de lidar, é muito delicado. É verdade. Então, né, as pessoas às vezes romantizam. Para isso estamos aqui, né? É por isso que a gente busca se melhorar todos os dias. É, mas isso aí. não é simples você lidar com a cabeça do outro. Isso. E lidar com você também, que... né? Porque às vezes a Não é gente tem que fácil. entender que tem limite, né? Exatamente. Eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que penso muito e que eu invento muito, né? Então, assim, eu gosto de novidade. Mas o meu termômetro é o Dudu, é o marido. Então, às vezes, ele se aborrece e a minha ficha vai, quando eu vou, peraí também, né? Tipo, dá aquela... Aí eu volto, na hora eu me aborreço, mas depois eu vou pensar tudo direitinho, né? E aí, ele é o termômetro para dizer assim, passou do limite, ei, tá indo demais, para um pouquinho, desacelare, vai adoecer, vai cair. Se colocar muita energia aí, vai terminar caindo, não vai terminar, e não vai conseguir concluir o trabalho. Então, assim, realmente, de fato, essa parceria do cônjuge, eu acho que a área que mais é delicada na vida de um ser humano é o relacionamento. De Não é uma assim? mulher, principalmente. De uma que dá mulher, conta de muita principalmente. coisa, né? É desafiador. Porque o que acontece? Eu não diria só relacionamento amoroso. Todos os relacionamentos Todos os são desafiadores. relacionamentos. Porque relacionamento que eu vejo uma vez no mês é ótimo, é fácil de lidar. Agora, relacionamento que você... Dorme e O acorda. problema é o relacionamento que você convive na mesma casa, tem que dar satisfação, Paga as prestar contas. conta, entendeu? Aí é mais trabalhoso. O chefe que você trabalha, o colega do mesmo setor, que todo dia você tem que prestar... Aí é desafiador. É verdade. Então, Desafiador. conviver com pessoas é lidar com desafio, porque nós somos diferentes. Isso é uma tecla que eu tenho batido muito, porque nunca se falou tanto sobre tolerância e sobre respeitar a diferença, e nunca se foi tão intolerante com diferença como nós somos hoje. É verdade. Então, a gente vê o outro que é diferente no relacionamento. Ah, não, nós somos incompatíveis. Incompatibilidade de gênero, a gente não vai dar certo. E quem diz que casal saudável é o que é igual? Isso. Não existe relacionamento existe. igual. Já pensou? Não. Dois Somos devagar, diferentes. Não. dois ligeiros demais, dois devagar Eu demais. sou muito dois acelerada. O outro, Aí tem hora com que eu falo certeza, 5 vezes ao mesmo tempo, meu marido... Calma, não tô entendendo nada. Tem que Aí ter eu um respiro, equilíbrio, volto, né? tem um O equilíbrio. contrapeso. Eu falo 1000 coisas ali, calma, senão eu não entendo nada. Porque exatamente isso foi o que a Nívia estava falando aqui. Então, às vezes, a gente tem um traço de personalidade, uma abertura para coisas novas, para novos projetos. A gente é criativo e inventa tudo e quer fazer E tudo. tudo. Já o nosso marido é menos explorador, é mais introvertido, tem Isso. outras características. Então, é o equilíbrio e é saber lidar com o diferente e aceitar a diferença do outro. Porque às vezes a gente quer que o outro seja igual, a gente nunca vai ser. E a gente aprende. É. A gente aprende quando a gente percebe que o outro é diferente. Né?
A minha busca é incansável por aprendizagem, por aprendizado, aprender mais. Aprender mais é porque eu percebi que meu marido ele tinha um QI muito elevado. Então, eu percebi que se eu não lutasse para aprender um pouquinho do que ele sabia, eu estava frita ali. Eu ia ser esmagada. Então, eu disse, espera aí que eu tenho que correr. Então, é muito importante você ter pessoas muito diferentes de você, porque você vai correr atrás de entender, de chegar próximo, de entender um pouquinho a mente do outro, que é muito inteligente, que é muito... Então, eu precisei entrar em um lugar de muito estudo, de ler muito e de entender algumas coisas, até mesmo começar a perceber e se preocupar um pouco mais com português, que meu marido é muito bom em português, e eu ficava perguntando a ele o que eu estava errando, porque eu precisava melhorar. Então, isso faz com que nós nos desafiamos todos os dias a ser melhor. Então, a diferença do outro, eu acho que ela eleva muito o nosso potencial de aprendizado. Com certeza. Inclusive, hoje eu entrei na faculdade de psicologia por conta do meu marido. Porque quantos dias eu cheguei em casa querendo chorar e eu vou desistir. Ele não tem o segundo plano, o plano B. Tem que ir. Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas que nos desafiem e que a gente aprenda com elas. Meu marido fez 3 faculdades. Então, eu olhei para ele assim, se ele conseguiu isso, porque eu não consigo uma, então eu vou lutar. Porque eu achava, não acreditava que eu conseguia. Então, não está sendo fácil, mas para mim foi desafiador e está sendo muito enriquecedor. Agora, é fácil? Não. Porque tem dia que eu acho que eu não vou dar conta de nada e quero chorar e corro para psicóloga, eu preciso de ajuda, porque... Esses dias teve uma pessoa que perguntou até a Amélia lá no salão, ela disse assim, como é que dá conta de tudo? Vida espiritual, né? Eu vou até fazer essa pergunta para a Amélia também. Isso. Vida espiritual, religiosidade, vida espiritual, família, ser mulher, profissional. Trabalho como é que lidar com tudo isso? Não, a gente não consegue lidar com tudo. A gente não consegue. A gente, consegue, às vezes, né? Dá conta, elege só as prioridades. A gente vai dando... A gente vai vendo quais... Na verdade, a gente quer conseguir, faz de tudo, mas... Eu gosto de dizer que a gente precisa ter muita ajuda. Não é? Legal. E quando você está num processo mais estável, você consegue organizar aquilo mais rápido. Se você estiver no processo de crescimento contínuo, você está o tempo todo reorganizando essa equipe... que é essa sua rede de apoio que lhe ajuda. Eu sempre gosto de dizer, quando me perguntam isso, que eu não faço sozinha, eu não dou conta sozinha. Isso, então, não é tem muita gente que me ajuda. Sozinha eu não estaria fazendo nada do que eu faço hoje. Mas a gente está crescendo muito, especificamente aqui no Serve Educacional, né, que é o nosso Centro de Excelência da Vida, que é uma formação para psicólogos, formação continuada. Então, a gente tem pós-graduações, formações de TCC, de terapia do esquema, treinamentos, workshops. Agora, final de setembro, 30, a gente vai estar fazendo um treinamento sobre integração de psicologia e fé na prática clínica. Eu vi um vídeo seu, ia já chegar nesse ponto. Então, a gente está o tempo todo estudando com novos cursos, com novos eventos. Esse ano fizemos vários congressos em vários estados diferentes. A próxima semana estaremos em Mato Grosso do Sul. Em outubro estaremos em Rio Grande do Sul. Em novembro estaremos em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o nosso congresso. Então, a gente está num processo de crescimento exponencial. E a gente está o tempo todo se reorganizando, contratando mais pessoas, reformulando o processo. De acordo com a necessidade. Então, é um processo onde a gente sabe que eu não dou conta sozinha e ninguém cresce sozinho. A gente precisa de contato, de ajuda, de empresas, de terceirizados, de funcionários, de equipe, de babá, de empregador, tudo. Precisa de tudo. Senão não vai. De igreja, de pastor, de líder orando, de pai e mãe. Isso, cobertura espiritual. Tudo junto. Joelho no chão, madrugada acordando. É verdade. Vou chamar de pastora, né? Pastora. Mas assim, vamos lá. O Serve Educacional, ele funciona aqui em Maceió. A sede... A sede é aqui. E vocês trabalham direcionados para psicólogos. Para esse público que já é profissional e que precisa desse apoio ou de estar cada vez mais buscando um patamar maior de mais um curso, mais uma pós, mais uma é o que a gente especialização. Chama de formação continuada, porque a psicologia é uma ciência nova. Eu fico triste de falar isso, mas é a realidade. A psicologia no Brasil está atrasada há pelo menos 50 anos, em comparação com muitos lugares no mundo. Então, a gente percebe. Infelizmente, eu sou muito grata pelos meus professores, pela faculdade, pelo que aprendi, mas não é querendo depreciar, mas as nossas graduações, elas
os alunos saem sem saber o que fazer na prática, realmente. Então, e os professores são muito conscientes, porque eles falam, provavelmente a Denise está escutando muito, os professores falando em sala de aula, busquem uma formação e comecem a estudar uma formação para que vocês tenham ali um direcionamento para a prática clínica, porque a graduação é generalista, ela não traz uma estrutura para o atendimento clínico. Então, além de você eleger abordagens que você vai trabalhar, tem muita atualização. Então, tipo, tu já sai da faculdade sem nem saber como atuar e sem ter essa abordagem. Se tu fizer pelo menos a TCC, que é a abordagem que é considerada hoje padrão no mundo padrão ouro no mundo para depressão, para ansiedade, para fobia, para um monte de coisa. Já vai ser muito bom, mas a psicologia no mundo já está num outro nível, que é o que a gente chama de psicologia baseada em evidências, que é o que a gente chama de terapia baseada em processos, que já é um construto onde não se tem mais uma abordagem fixa e tu tem que estar o tempo todo estudando para entender o contexto do paciente e as melhores evidências para integrar. Então, quer fazer psicologia? Se prepare para estudar. Resumindo, é isso. A gente tem que estudar. Tem muita coisa que está sendo descoberta agora. Quando a gente fala, por exemplo, do campo de relacionamentos, que é a minha expertise, que eu sou coordenadora de pós-graduação, tem muito terapeuta de casal perdido ainda. Por isso que a gente acaba não vendo tanta efetividade, às vezes, na terapia de casal, porque os profissionais meio que não têm essa preparação, essa bagagem também. Tem muita coisa que está chegando agora. Então, tem uma formação que eu tenho que foi feita pelo Canadá, em terapia focada nas emoções, que até 2 anos atrás, só 400 psicólogos no Brasil tinham acesso a essa formação. Então, é coisa que tem gente que nunca ouviu falar. Eu citava na faculdade isso, e o professor fazia assim... Não sei o que é isso. Então, tem um longo caminho de preparação para que esses profissionais de saúde estejam aptos e consigam corresponder às necessidades do povo brasileiro. É um desafio. Isso. E aí você tem esse centro e deve muito... Bem, eu quero saber um pouquinho dessa história. Como é que a Amélia e Denise se encontram? Né? Eu vou deixar a Denise começar Porque olha, gente, duas especialistas. Você vai no salão dessa mulher aqui. Deixe ela. Aí a gente vai no salão dessa moça aqui, ela tá ali arrumando o cabelo dela, da gente, de outras pessoas, mas tá em todo o tempo, viu, Amélia? Conversando, já soltando aí uma lição, momento terapêutico total, né? E contando uma história de superação e tudo mais. Bem, até que eu sei que ela também já é mentora de mulheres, né? Que de vez em quando eu vou lá no salão e, Denise, onde é que tu tá? Aí ela daqui a pouco, amiga, eu tô chegando, que tô terminando uma mentoria agora e tal. Então, assim, é aquela pessoa realmente que não para. Mas eu quero saber um pouquinho como é que Denise se encontra com a Amélia, como é que elas fazem essa parceria, né? Que já é uma... E Denise aqui, pelo que eu vejo, está se especializando na SEV. Essa parceria vem de mesas, né? Eu tive uma mentora... Ainda tenho, ela faz parte da minha vida e ela é uma mentora financeira, foi um momento da minha vida de muita dor e aí, nesse processo, quando ela percebeu que eu estava pronta, ela me disse, vou lhe indicar para uma especialista que ela é terapeuta de casais. Aí eu fui buscar a Amélia na terapia de casais. E aí acabou que não deu tanto certo ainda a terapia de casal, porque a gente está estudando para ver se um dia chega. Que não é só a minha vontade. Mas aí a gente foi para outros caminhos e sempre que eu preciso, a Amélia é o meu ombro, é o meu apoio, é o meu direcionamento. Então, isso foi dando tão certo, né? Que a gente virou assim... parceiras mesmo de vida, e eu acredito muito no poder de mesas, o poder do network, de você estar com a pessoa certa, direcionando para a pessoa certa. Então, isso é muito rico, você entender que network é rei. As pessoas não entendem o poder do network certo, da pessoa certa, que vai direcionar para o que você precisa. Então, naquele momento, e até hoje eu preciso tanto da Amélia, a gente fez essa via de mão dupla tão bacana, que é assim, uma pessoa que faz parte da minha vida. Eu fiquei muito feliz hoje da gente estar aqui nesse bate-papo muito rico. E é sobre isso, é sobre o poder. Uma das coisas mais importantes que existe hoje no crescimento cognitivo de uma pessoa também se chama network. Agora, o mais importante do network é você ser interessante e não ser só interesseiro. Porque tem gente que se aproxima só querendo e aí não entende que você precisa fazer você primeiro. Eu gosto muito de entregar
conhecer, dar o meu melhor. E aí eu fico entendendo que é uma via de mão dupla. Eu preciso lidar, eu não preciso nem esperar tanto em troca, mas que bom se eu conseguir dar também muito de mim. Porque eu acho que isso é rei, isso é importante, isso é muito grandioso. E Você se doar para o outro, e né? aprender a conviver E é aprender, complicado, né? né? Mesmo com as pessoas que estão lá, o network, ele só... Você só sai de um lugar desse rica se você chegar com o coração aberto. E exatamente a questão do salão, né? Quando a gente diz que as pessoas acham que salão é um lugar só de futilidade. Não é. Porque na minha sala, o quanto de pessoas que chegam lá e saem mais felizes, que saem mais agraciadas, que conheceram alguém que já se conecta e que fica amiga. Eu conheço 2 amigas hoje que estão fazendo um negócio juntas, porque se conectaram no salão. Então, a importância de você estar num salão fazendo network, ouvindo pessoas que também têm mais a agregar na sua vida, isso é muito importante. Isso. Essa abertura, Denise, para aprender, para buscar ajuda, né? Voltando para o setembro Isso, aqui, buscar exatamente. ajuda é interessante, porque veja, a Denise estava numa mentoria financeira que indicou para ela uma terapia que seria de casal. A perspectiva, quando a gente começou a analisar ali, já na primeira sessão, na segunda sessão, a gente já começou a entender que o caminho não era por aí. Que tinha mais coisas. E que tinham algumas outras prioridades a serem trabalhadas. Exatamente. Isso acabou se tornando um processo de mentoria. Então, hoje, eu acabo acompanhando Denise em várias situações, porque a gente diferencia, né? O que é terapia do que é mentoria. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto que Denise é humilde para estar sempre aprendendo. Estar sempre buscando ajuda. Estar sempre buscando mentores. Estar sempre se aperfeiçoando. Eu digo por mim, eu estou em mentoria. Isso. Eu estou em Importantíssimo terapia. dizer isso. Eu tenho conselheiros. Uhum. Então, como é importante, eu tenho pastor Uhum. orando por mim, Exatamente. né? Eu tenho pai e mãe para pegar conselho. Então, o quanto que isso faz diferença no crescimento, na nossa saúde mental, mental. né? Exatamente. Na tomada de decisões assertivas, quando eu vou e digo, tá, quem é a pessoa boa de referência que pode me ajudar nesse assunto aqui? Fulano, fulano, fulano. A nossa rede de apoio mesmo vai nos ajudando e nos encaminhando para isso. E eu estou aberta para buscar, que é uma outra coisa que a gente fala muito para os psicólogos. Tem psicólogo que acaba sendo muito solitário. É. Se forma, passa o dia todo atendendo pessoas, mas você não está ali numa relação de igual para igual. Nem você está recebendo. Você está ali como profissional, Isso. trabalhando. E às vezes você não tem um amigo, você não está fazendo uma supervisão, você não está fazendo sua terapia, você não está fazendo uma mentoria. E você vai ficando cansado, você vai desgastando. Isso é qualquer profissão. Estou Isso, falando da psicologia isso, porque é a minha Que é a realidade. sua especialidade. Então, a gente precisa se abrir, porque quando a gente busca ajuda, busca suporte, o caminho se torna mais leve, a gente cresce mais rápido, dá menos cabeçada na vida, né? A probabilidade de ter sucesso é muito maior. Isso. Que frase simples, mas a probabilidade de dar cabeçada na vida. Isso aí é uma frase tão comum, tão a mais antiga, né? Da nossa juventude, né? Eu me lembrei da minha avó agora dizendo, cuidado para não dar cabeçada na vida. Quem escuta conselho não Quem dá. escuta conselho não dá, é verdade. Porque quando você tem uma pessoa para lhe auxiliar, esses dias eu precisei tomar uma decisão e eu fui para a Amélia e perguntei, o que é que você acha disso? Ela, nossa, ótimo, faça, já feche, já resolva. Porque eu estava tão em dúvida, com tanto medo de dar errado, que eu precisava de alguém que eu percebesse que entende o negócio. E ela foi e me deu com assertividade o conselho. E o quanto é importante também a gente entender que a gente não sabe de tudo. Com certeza. Nós estamos em constante Crescimento. Nós não sabemos e nós precisamos ter pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo. Isso é verdade. Entender que eu não sou grande sozinha. Entender que eu não consigo nada sozinha. Eu acho isso muito importante, porque eu já cheguei perto de mentores, de pessoas muito grandes, e que sentou numa mesa comigo para a gente jantar, e ela disse assim, eu saio daqui aprendendo com você, Denise. Eu vim aqui lhe ensinar, e eu saio daqui também aprendendo com você. Então, a grandiosidade de você entender que todos os dias nós temos que esvaziar o copo e aprender mais um pouquinho. Esvaziar o copo e aprender mais um pouquinho. Eu não sei de tudo. Isso. Tem dia que o meu cérebro, ele para aí, que eu não consigo Dá um pensar. tilt, né? Dá um tilt e o operacional. Então, eu preciso de pessoas me direcionando. Eu preciso que quando eu erro em alguma coisa, eu ouvir alguém que me diga, ó, volta aqui, vamos melhorar. Porque eu sempre fui muito
de ir, de fazer. Mas hoje, por muitos momentos, eu prefiro hoje olhar, pensar e perguntar, eu posso fazer isso aqui? Então, quando você tem pessoas que direcionam você, que lhe acompanham e que vê ali que ajudam naquela questão do risco, Sim, a probabilidade realmente de você não de cair, acertar, como eu já errei, é pouco. é pouca. É pouco, é verdade. Vamos fazer uma suma aqui com a psicóloga. Depois eu quero que você deixe aqui pra gente como é, me dá aqui uma basezinha. Eu digo hoje, vou contratar, vou entrar em parceria com Denise Félix. E eu quero que você me fale um pouquinho sobre a sua mentoria, passo a passo, como é que você desenvolve esse trabalho já, né, pastora? Sim. Mas uma suma hoje, agora, nesse momento, pastora Amélia, psicóloga, né? Eu vi que você está tratando esse tema fé e psicologia, né? E trazendo essa verdade que a gente já está vendo nos púlpitos. Pastores que ministram à luz da psicologia. Pastores que leem a Bíblia e fazem a interpretação, que é uma interpretação mais humana, eu vou dizer assim, né? Porque existem situações na Bíblia que, humanamente falando, a gente vai dizer, puxa vida, isso não dava, né? Vai lá, Abraão, e com o filho dele para sacrificar. Então, por trás dali tem todo um contexto que Sim. só quem entende de emoção é que pode falar. Eu acabei de assistir a última temporada que foi para o ar do The Chosen, né? E achando muito massa, porque eles vão relatando os escolhidos, aquelas pessoas, o comportamento de cada um, o quanto foi difícil. Enfim, uma suma sobre hoje o que seria cuidar da saúde mental, o que seria cuidar da vida de verdade, para que ela não saia, para que ela não vá embora, para que a gente não jogue ela fora. Afinal de contas, é um momento único, a gente vive só uma vez. Sim. Essa consciência que a gente tem da vida, ela é única, está agora, e a gente precisa aproveitar e valorizar. Eu iria, resumindo, os pilares do estilo de vida saudável, né? A gente vai falar de psiquiatria do estilo de vida saudável. Gente, a verdade é que a vida é simples e a gente complica. É verdade. Muito bom, gostei. A vida é simples e a gente Muito complica. massa. O que é que uma pessoa precisa para ter saúde? Bora pro básico. O básico bem feito é a melhor coisa que É tem. verdade, feijão com Você precisa arroz. dormir bem. Primeira coisa, dormir bem. Segunda coisa, se alimentar bem. Terceira coisa, a gente precisa se exercitar. Hoje a gente precisa dos nossos avós que plantavam, que andavam quilômetros, que não tinham Uber, que não tinha máquina de lavar. Eles, o dia a dia, já faziam exercício. Hoje a gente tem máquina de lavar, tem Uber, tem celular, tudo, né? Quietinho em casa, ninguém se mexe. Tem que ir para academia, tem que se mexer. Então, exercício. A gente precisa de conexões sociais. Estou falando dos pilares de um estilo. Pessoas, conexões sociais. E a gente precisa desenvolver nossa espiritualidade. 5 pilares para uma vida saudável, já validados cientificamente. É o que a gente chama de psiquiatria do estilo de vida. Então, a gente vai dormir bem, comer bem, se exercitar, ter conexão social e espiritualidade. Se você trabalhar nesses 5 pilares, você vai ver o tanto de remédio que você não vai precisar mais tomar, o tanto que você vai melhorar com tanta coisa, com ansiedade. Isso. Então, resumindo, seria isso. A Amélia não conseguia alcançar esse equilíbrio na minha vida ainda. Tô me sentindo mal, tô desregulado, tô sem esperança, tem alguma coisa errada comigo, ou eu não consigo me conectar. Gente, ou no plano de saúde, ou no CAPES, ou num serviço de associação. De qualquer forma. Ou numa igreja, busque suporte, busque ajuda, tente se conectar, fale do que você está sentindo, da sua angústia. Entenda que existem pessoas que foram ruins para sua história, mas existem muitas pessoas boas que estão abertas para te ajudar. Muito básico, muito feijão com arroz, a gente é que complica mesmo. É verdade. Denise Félix, fale só um pouquinho da sua mentoria, porque eu sei que ela tem muito conteúdo. Tu sabe, né, Amélia? Mas eu quero que é uma história poderosa de fé, de esperança, de choro, de sorrisos, de resiliência, de dar a volta por cima, né? Sim. De ressurgir. É exatamente, a gente só consegue ajudar quando a gente já passou por algum processo, né? Se você passou por algum processo, você consegue ensinar. Isso. Porque você passou, então você automaticamente consegue reverberar na vida do outro. Então, quer que algumas pessoas que às vezes me dizem, eu ajudo muito, eu pergunto o que é que você precisa para a sua vida hoje. Qual lugar que você precisa de uma base firme?
né? Porque nós temos várias janelinhas, né? Então, nós precisamos entender aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar. Então, hoje eu conheço pessoas, tem uma pessoa que eu ajudei muito, e ela hoje me manda vários relatos, agradecimentos, que eu ajudei muito ela na questão de rede social. Eu disse, vai por esse caminho que você vai crescer. Vamos lá. Peguei na mão dela e fui ensinando. Hoje ela é praticamente uma influência. Que massa. Então, hoje eu tenho várias pessoas que me agradecem muito porque a diferença que você fez na minha vida nisso, estou treinando hoje porque eu vi o seu Instagram e eu vi que você acorda cedo, então eu vou também. Porque se você consegue, eu consigo. É isso aí. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue ajudar. Mulheres que estavam perto de querer uma separação. E eu, com o meu aprendizado de vida, fui lá e ensinei, vai lá, Provérbio 31:10. A mulher é virtuosa. Que a gente tem que todos os dias. É todos os dias porque não é fácil, né? Então, assim, antes de começar uma mentoria, eu pergunto, qual pilar que você precisa melhorar? Esse é o meu primordial trabalho hoje. Então, eu fico muito feliz e grata, porque quantas vezes eu atendo algumas mulheres que chegam para mim e dizem, eu queria muito fazer o cabelo com você, porque eu sabia que quando você terminasse de fazer meu cabelo, eu ia sair diferente. E eu saí da mesa um dia desse, tinha uma cliente que ela estava comprando uma Bíblia, ela não sabia ler a Bíblia, e eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque a gente entende que sem Deus a gente não consegue. Com certeza. Então, são vários pilares que as pessoas me procuram hoje e que, através da minha história, meu estilo de vida, que eu era uma pessoa que eu não tinha paciência, eu acho que eu não conseguia 10 casamentos se eu continuasse sendo a Denise que eu era. Porque nós temos que nos temperar todos os dias. É verdade. Jesus, ele não escolheu. Enxergar isso, né? Os discípulos não eram perfeitos. Mateus era um cobrador de imposto. Pedro era daquele jeito. Então, tempestuoso. Jesus, ele não veio para os perfeitos, ele vem para quem precisa se temperar todos os dias. Entender onde é que eu posso me melhorar um pouquinho. Epa, eu não fui bem hoje, então eu vou voltar um pouquinho, entender onde eu vou melhorar, onde eu preciso me melhorar. E eu vou voltar para onde eu saí e eu vou aprender de novo o caminho. Então, isso para mim é entender onde é que eu preciso melhorar. E essa felicidade de ajudar as pessoas a mudarem de vida através de um cabelo, que é o cabelo. Eu fiquei tão feliz que ela estava na faculdade, ela me chamou, olha, vem cá, essa moça aqui, outra pessoa que ajudou muito ela. Eu só disse a ela e ela mudou meu cabelo e mudou minha vida. E eu estou tão feliz e todo mundo me achando linda, Denise. Então, para mim, a mudança ela tem que ser de dentro para fora. Se você não estiver bonita por dentro, por fora você não consegue. E eu tenho uma experiência também, né? Eu estava com trauma aí de mexer no cabelo. E essa mulher foi ali, ela me preparou antes, viu? Nívia, comece a agradecer pela sua franja, comece a agradecer e tal. E realmente no dia, quando eu fui fazer, meu coração estava pequenininho, mas saí super satisfeita. Estou satisfeita. Estou de cabelo amarrado, porque os bastidores a gente não conta, né? Os bastidores a gente não conta. Inclusive, ela tá assinando, viu? Minha maquiagem aqui, meu cabelo. Tá linda, né? Ela capricha mesmo, ela, é verdade. Ela capricha muito. Olha, eu quero continuar essa conversa em outro momento, porque eu sei que todas as duas têm muitos compromissos ainda hoje, né? O dia. Esse assunto é um assunto que vai longe, né? A gente não para. É podcast para 2 horas de conversa. Mas eu lembrei agora, Duda, eu queria até que você gravasse aqui. Eu cuidei um pouquinho ontem, né, da minha saúde, né? Mexendo no corpo. E eu fui fazer. Traz aqui, Duda, que eu quero mostrar ao pessoal. Pode entrar no podcast. Aqui é tudo nós em casa aqui. Eu fui mexer um pouquinho aqui nessa terapia que trata os pontos, né, dentro da sua orelha, né? Vai, Duda, por favor, que é para a gente mostrar aqui. E mostrar o trabalho da Yusha Marinho, que é do Espaço Lucende. E, nem tô de brinco hoje. Viu? Não foi que eu vim sem brinco hoje, mas eu nem quis tirar os pontinhos, porque eu realmente me senti mais relaxada. Tudo é corpo, tudo é mente, tudo é você relaxar e se permitir dar certo, né? E também eu tenho essa parceira grande aí, que é Denise, fios de cabelo, Tole Maceió, Mérito. Tudo isso eu vou deixar aqui depois da tela para que vocês já comecem a seguir os Instagrams e
e poder usufruir dessas histórias dessas mulheres, porque elas estão também nos negócios delas. Isso mesmo. Você vai lá na Tole, você vai encontrar a Maria no Todas têm uma Instagram. história. Denise do Fios está lá no Instagram dela. A Tati da Mérito está lá. Mulheres que estão dando a sua cara para bater todos os dias e Exatamente. aprendendo. Que bom. Que bom. Que bom. Foi Vamos ótimo. prometer que teremos outro dia de entrevista, Ai, foi que muito vocês bom. vão. Um prazer, olha, um prazer Joia. enorme, Amélia, de conhecer, viu? mesmo. Quero vocês em outro momento. Joia. Você é da casa, mas a Amélia vai viajar, fazer Não é? o trabalho dela e vai. Vamos manter esse link, porque a gente Vamos, senta aqui vamos. outro dia e conversa mais sobre Não é? psicologia, fé, saúde, que dá um programa muito, muito bom. Sim, Não é isso aí? Então, sim, conta comigo. Que Deus abençoe grandemente a vida de Amém. vocês. Obrigada. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Gente, até a próxima entrevista.